Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Seres Imperfeitos desta segunda temporada. E hoje tenho aqui ao meu lado uma grande amiga, uma grande mulher que nos vai trazer com certeza temas muito inspiradores, e estou muito feliz de ter aqui ao meu lado a Mónica Correia, que temos uma história bem gira de amizade e de trabalho que se conjuga e que nos vamos cruzando nas formações e nas missões, e também nesta amizade que surgiu através do coaching e do enneagrama e etc, e que tem vindo a trazer muitas coisas boas. Então estou muito feliz por ter aqui a Mónica, que trabalha com liderança, e já vamos falar sobre isso, que representa neste momento o Núcleo da Consciência em Portugal. Também vamos falar sobre isso, e que também é mãe, enfim. Então estou muito feliz de te ter aqui finalmente, passado este tempo todo. Obrigada, Filipa. Eu também. Acho que vai ser uma linda conversa. E sabes que há bocado eu estava a pensar como começar, e acho que nunca trouxe esse tema aqui ao podcast, e se tu achares bem, eu gostava de te perguntar, porque tem sido assim uma grande luta tua, né? Trabalhaste durante muitos anos em empresas, em liderança, em recursos humanos, e o que é para ti isto da liderança consciente pelo amor? O que é este trabalho? O que é isto da liderança consciente ou com mais amor? Tão bom trazer este tema. Foi uma surpresa, não é? Mas é um tema que enfim, já me move há muitos anos, não é? Eu, se calhar falando daquilo que tu disseste há pouco, eu sou mãe, não é? Há 5 anos. E acho que esse foi o grande ponto de viragem na minha vida para esse tema de olhar para a parte da profissão, a parte de trabalhar com pessoas de outra forma. A maternidade trouxe-me esse olhar diferente, esse olhar mais humanizado. É. Então acho que esse foi o grande ponto de viragem quando a Alma nasceu, a minha filha que tem 5 anos. Porque efetivamente eu tive 18 anos no mundo empresarial, sempre muito focado na carreira, né? Muito focado na realização, nos resultados, no conseguir atingir coisas, e pronto, esse mundo que tanto pauta as empresas, não é? Que é, muitas vezes é isso que move as pessoas, é o dar mais um passo, é o subir na carreira, e há um momento em que chega assim um vazio, que afinal eu corro tanto, mas porquê? Não é? Qual é o propósito disto? E a Alma trouxe muito isto, que foi quando eu parei, efetivamente, depois dela nascer, e percebi que veio muito esse vazio. Eu andei a correr tanto, e para quê? Eu agora, na verdade, só me apetecia ficar aqui mais tempo com ela, ter tempo para aproveitar a maternidade, e já tenho que regressar de novo. E eu, nessa altura, já estava com cargo de alguma responsabilidade, e efetivamente deu-me pela primeira vez aquele baque de: será que eu quero voltar para essa vida? Isto foi há 5 anos. Foi muito duro, porque ao mesmo tempo que eu queria ficar ali com ela, também sabia que queria fazer alguma coisa na minha vida e ser realizada. E a partir desse momento eu comecei a entrar na empresa e olhar de outra forma, olhar de uma forma diferente para as pessoas, não tanto como um conjunto de pessoas que têm que atingir resultados a todo custo, muitas vezes, e que andamos na máquina de lavar, no piloto automático, mas sim como é que podemos olhar para as pessoas como pessoas dentro das organizações. A vida que está por trás daquela pessoa que veste uma roupa para ir trabalhar, que tem um cargo, que tem projetos. Quem é a pessoa que está por trás? Muitas vezes eu comecei a perceber que antes eu não olhava para isso. Não tinha filhos, era uma vida mais organizada, muito comandada por mim. Eu fazia o que queria. Mais automática. É isso. E o facto da Alma ter trazido essa vontade de estar mais em casa, de aproveitar mais a minha família, de aproveitar a vida, os momentos com ela, o sair de manhã e ter que deixar o meu bebê, ela tinha 5 meses quando eu comecei de novo a trabalhar, e na altura eu estava na Alemanha, e eu percebi que, por exemplo, na Alemanha muitas mães param 2, 3 anos para se dedicar à maternidade, e eu na altura comecei a olhar. Antes eu olhava para isso assim quase como é possível parar 3 anos por causa de um filho, quase de uma forma pouco humana, e comecei a perceber que bolas, isso é que faz sentido. Nós devíamos ter mais sociedades assim, em que pelo menos há essa liberdade de poder escolher, de olhar para as pessoas dentro das organizações como isso que elas são, que é um ser humano.
e olhar para as pessoas mais de forma mais integrada, mais holística, sabes? Não só a pessoa que é aquele cara que veste aquela roupa, que faz aquela função, mas o que é que está por detrás. E comecei a integrar isso muito mais, mesmo até na minha função de liderança com equipas, o cuidado de manhã, quando a pessoa chega a perceber, ter essa empatia de entender a pessoa hoje não está tão bem como estava ontem, aquela conversa de manhã de está tudo ok, precisas de alguma coisa, e senti que isso faz toda a diferença. Não só para a pessoa que está do outro lado, como para mim, essa ligação mais humana. E muitas vezes, o que às vezes nós, os líderes, pensam nas organizações é que se formos demasiado humanos, demasiado empáticos, demasiado vulneráveis, se abrirmos o coração, que isso depois vai fazer descambar os resultados, ou há demasiada proximidade. E eu comecei a sentir que não é assim, que é o contrário. Que é quando nós abrimos esse espaço seguro entre uma pessoa que lidera e outra pessoa, até numa equipa se abre esse espaço, as pessoas sentem-se mais, confiam mais abrem-se mais, entregam-se mais e começam a sentir que há uma verdadeira preocupação. Então há uma maior lealdade, uma maior entrega, uma maior vontade de ir trabalhar, porque se é cuidado também. E outra coisa que eu também comecei a entender é que as pessoas precisam de sentir um propósito naquilo que estão a fazer. E cada vez mais, não é? Cada vez mais. Sim, e isso foi assim o que a maternidade me trouxe de maravilhoso, também de eu lhe chamar, de eu aterrei um bocadinho mais e percebi que comecei a sentir que a vida é muito mais do que aquilo que era a minha correria, aquela corrida frenética atrás de alguma coisa que eu comecei a questionar o que era, o que é que está por trás, e aí veio um vazio que te trouxe muita dor, mas que foi muito importante para eu questionar e hoje me trazer esta missão de olhar para as empresas como um local que pode ser mais do que tornar as pessoas doentes, deveria ser, e há uma tendência agora cada vez mais da liderança consciente. Ando a ler um livro maravilhoso que é As Empresas que Curam, das empresas poderem ser esse lugar, porque todos nós de alguma forma fazemos parte de um sistema, de uma empresa, seja uma empresa pequena, uma empresa grande. Até da nossa própria casa, não é? Exatamente, a nossa própria casa, não é? É um sistema, é uma organização, é uma empresa. E estávamos a falar nisso, não é? Que tu és empreendedora hoje. E vocês os dois têm uma empresa hoje, então que tipo de propósito, que tipo de cultura, que tipo de energia é que nós queremos trazer para essa organização? E essas questões hoje começam a emergir. Porquê? Porque as pessoas estão a ficar doentes nas organizações. Exato. Cada vez mais. Não se fala sobre isso, mas a verdade é que isso existe. E tu estavas-me a dizer, eu estava a pensar realmente, a maternidade e a paternidade, não é? Também acontece para o outro lado. Claro que nós temos aqui duas mulheres a falar, mas também acontece muito no lado masculino, não é? Quando abre essa porta da tua vida, abre um lugar como é realmente transformador, não é? Ser mãe, tá? Neste caso estamos a falar de ti, como isso traz um lugar tão diferente e como te coloca numa outra perspectiva de vida que até ali tu não tinhas, não é? O que é que tu sentes, na tua opinião, não é? Na tua vivência, na tua experiência, o que é que tu sentes que ao ser mãe, o que é que aconteceu ou o que é que acontece na tua visão para que isso seja assim, sabes? Porque tu estavas a falar e a pensar, uau, como tu és mãe, e isso vai mudar a visão sobre as pessoas, sobre a tua empresa, sobre a forma como tu trabalhas, sobre questionar-te sobre o que tu queres. O que é que tu achas que na tua visão acontece? O que é que aconteceu naquele momento para que isso, sabes, se abrisse assim tão grande? Eu acho que é uma coisa que tu falas muito e nós já falámos sobre isso. Há uma morte e um renascimento. Eu na altura eu não fiz uma maternidade consciente, né? Quando eu engravidei eu continuei na máquina, né? Então aquela questão do preparação, desse ritual, de cuidar de mim, eu não fiz isso, eu continuei muito na máquina. Na primeira gravidez foi uma gravidez, vamos chamar muito menos consciente ou inconsciente. Então eu não percebi, ou nem acho que nós também não somos preparados ainda para isso, que há todo um processo durante a gestação que nós, além de estarmos a gerar um novo ser, um bebê, um novo ser humano, nós também vamos transformar. E quando um bebê nasce, aquela Mónica que eu era antes, aquela identidade deixou de existir. Só que eu não tive consciência disso. Então foi quase como um choque muito grande. Eu demorei alguns meses a entender que aquela Mónica que eu era antes já não existia. Então quem sou eu hoje? Esta nova identidade que nasce foi um período muito desafiador para mim, mas muito importante. Então acho que o que acontece é isso, é a pessoa com as características, os valores, as crenças, a visão do mundo muda. Nós já não temos a mesma identidade, já não somos a mesma pessoa. Então
com muito carinho. Com o tempo fui percebendo que deixei para trás uma Mónica, e tudo certo, que fez um percurso e que fez a aprendizagem que fez, mas a Mónica mãe, a Mónica mulher, a Mónica profissional já não era a mesma. Então foi aí que também surgiu a minha necessidade, através do coaching, através do autodesenvolvimento consciente. Foi aí que a minha busca começou. Há mais ou menos 5, quase 6 anos. Eu já lia muito, já me interessava, mas a maternidade trouxe-me essa necessidade. Exato. Essa urgência, não é? De me curar e de entender que eu preciso de alguma forma de ajuda para perceber o que é que se está a passar aqui comigo, que é isto. E com essa busca, né, quando nós tocamos a questão e nós começámos pelo coaching, a PNL, depois o Enneagrama, que entrou como ferramenta incrível de descoberta e autodesenvolvimento, aí comecei a encontrar, ou comecei a fazer uma jornada para dentro. Uma jornada de regresso a casa, de quem é que eu sou verdadeiramente. Então eu acho que é isto que a gravidez nos traz, acho que de uma forma muito natural, e acho que é um processo que todas as mulheres passam por ele. Nós podemos fazê-lo ou não fazer. Exato. Podemos estar inconscientes e não o fazer, e acho que ainda há muitas mulheres que não fazem este processo consciente, e depois há um dia, se calhar mais tarde, que vem uma fase de choque. Mas para mim, eu hoje agradeço muito essa dor, esse momento. Eu depois da gravidez da Alma, eu quase que entrei, ontem falava sobre isso com uma amiga minha, quase que entrei em esgotamento, porque o voltar ao trabalho, o não me reconhecer, é como se eu vestisse aquelas roupas, isto já não sou eu, como se eu olhasse para as pessoas, o que é este lugar? Eu já não me reconhecia, mas continuava de alguma forma a vestir aquelas roupas, a assumir aquela função. Então eu comecei a entrar em quase como assim incongruência, sabes? É como uma dualidade. Eu já não sou isto, mas o que é que eu faço? Mas o que é que eu sou? E aí comecei a ter coaches, mentores, e comecei a descobrir, uau, isto é um mundo, isto pode curar tantas pessoas, não é? Eu comecei a entender que aquilo que serviu para mim temos que trazer para o mundo. E foi aí que comecei. E tu estavas a dizer há pouco que sentiste essa dor, esse vazio, não é? De porque esta corria, tu chegaste a conseguir responder-te isso? Porque essa corria, para onde é que tu estavas a ir? Claro, é assim, hoje sei, não é? O Enneagrama também me ajudou pelo meu tipo de personalidade, aí foi muito profundo esse cair de ficha, de entender que eu tenho padrões que têm a ver com o meu tipo de personalidade e características, e as tais capas que nós falamos da nossa personalidade, que na minha tendência, né, nesta minha miopia, é de facto correr atrás de reconhecimento, amor, através de alcançar coisas, né? Alcançar resultados, e para mim ter valor, eu tinha que fazer e alcançar e provar aos meus pais, à minha família, às pessoas à minha volta, de que eu era algo. Então foi entender que eu procurava o reconhecimento, o valor fora de mim. Então estes últimos anos tem sido essa viagem, que ainda hoje faço esse trabalho, todos os dias, de que, não, Mónica, tu podes estar sentada, só estar, que tens o teu valor, tens a tua essência, não precisas de provar a ninguém ou fazer algo para ter valor, o valor está dentro e não fora. Então esse foi a minha grande descoberta, na minha experiência. E a partir daí foi um começar de trazer isto para o coaching com mulheres. Eu depois criei um programa em que ajudava mulheres a encontrar também reencontrar a sua essência, o seu equilíbrio. Foi, sabes? E nós falamos muito nisto, Filipe, que eu acho que aquela contribuição de curar outras mulheres, eu estava-me a curar a mim própria. Claro. O tempo todo. E ao mesmo tempo comecei a também ter coragem de levar isto não só fora. Houve uma fase que eu achei, não posso fazer isto dentro da empresa, como se fossem dois mundos. Fora eu posso fazer, dentro eu ainda vestia um pouco aquela capa mais corporativa, mais empresarial, e comecei a sentir que não são coisas diferentes. As pessoas que estão dentro das empresas são fora. Exato. Então comecei a trazer isso para as minhas equipas, essa crença que eu tenho que podemos ser líderes mais humanos, líderes mais vulneráveis, líderes que podem sim ser organizados, atingir resultados, mas que isso não impede não poder ser de fazer uma liderança consciente que cuida das pessoas, que ouve as pessoas, que está ao serviço das pessoas. Podemos ser as duas coisas. Porque tu estavas a dizer há pouco que as pessoas estão doentes, não é? Que apesar de não se falar disso, o que é que tu queres dizer com isso? Efetivamente, as doenças físicas somatizadas, as doenças emocionais e mentais começam a acontecer, não é? Há muitas pessoas, ainda eu há 2 ou 3 dias
falava com uma amiga que é diretora de recursos humanos, como eu também fui há alguns anos, e começa a ter imensas pessoas depois da pandemia ou durante a pandemia, que houve um recolher, a tomarem a decisão de não quererem mais trabalhar ali, ou procurar empresas com outro tipo de propósito, mais alinhadas com os seus valores, ou criar os seus negócios, ou simplesmente dizer eu não aguento mais, eu estou a ficar doente e pararem. Então ela dizia-me assim, eu só no mês passado tive 4 saídas por burnout, por esgotamento. E isto é daquelas coisas que as pessoas não tendem a falar, porque há quase como uma, sabes, um tabu, uma vergonha de falar sobre este tipo de questões, não é? Quase como se fosse um fracasso eu ficar com algum tema mais mental ou um esgotamento. As pessoas não falam, normalmente falam depois. Então, o que eu sinto é que, e isso, falando agora daquilo que a parte das empresas e o núcleo da consciência, eu gostava de, com o meu trabalho, trazer mais para as organizações e não só, é levar isto para dentro e ajudar estes líderes, porque efetivamente eu sinto que eles precisam de ajuda. Eu, como líder, eu precisava de ajuda, de alguém de fora que também me ajudasse. são pessoas, não é? Claro. E há um peso muito grande em cima dos líderes, de, por um lado, dos resultados, mas há líderes que começam a questionar as bolas. Isto não pode continuar assim, as pessoas estão muito cansadas, as pessoas sentem esse vazio, começa-se a sentir. Ainda hoje ligava-me também uma pessoa com quem eu trabalhei que dizia, sinto-me a faltar propósito naquilo que eu faço, começo a sentir que não sei porque é que faço, e eu ouço esta história e penso, onde é que eu já ouvi isto? E não sentes que cada vez mais as pessoas estão aí, não é? Ao longo do tempo, não sei, eu sinto que o mundo está a abrir tanto também, não é? Já cada vez mais pessoas num outro lugar e a própria energia vai abrindo. Não sentes que cada vez mais as pessoas estão nessa busca desse propósito, não é? De ter uma vida com mais sentido, não é? De não ser aquele automatismo de levanta, vai trabalhar, vai cuidar do filho, vai não sei o quê, vai dormir, vai, né? Descansa ao fim de semana, volta a trabalhar, volta não sei o quê. Não sentes que cada vez mais as pessoas estão nesse lugar do para quê? Sinto essa questão que nós falamos muito do esse porquê que começa a surgir mais. Eu acho que sim, que há mais pessoas a despertar nesse sentido, fora e dentro das organizações. E acho que a própria pandemia, esta fase mundial, também trouxe isso. Não para todas, para algumas eu acho que o facto de estar a trabalhar e quase ainda entraram mais na máquina de lavar, tudo se mistura. E as pessoas trabalham mais non-stop. Acordam, sentam só com o computador, comem em frente ao computador. Exato. À noite os mails entram até às tantas da manhã, se for preciso. Eu acho que há isso. Mas há também aquelas pessoas que aproveitaram esse momento para se recolher e questionar. Então eu acho que tal e qual como uma maternidade, não é? Tal e qual. É bonita essa analogia. Um pós-parto, não é? Sim. É uma morte e um renascimento. E assim, do que eu sinto e das pessoas com que eu falo, acho que começa a surgir cada vez mais. E então eu acho que é urgente as empresas, os líderes também olharem para isso e serem ajudados. Então acho que há um desafio aqui para o trabalho que nós fazemos, por exemplo, o que nós falávamos hoje do trabalho de voltar a trazer as pessoas para o corpo. As pessoas perdem muita conexão com elas próprias nas empresas, com o corpo. Pois, deixam de estar presentes. As pessoas vão muito para a mente, vivem na cabeça. Fazer. Cabeça, mente que e ação. Que é a energia do nosso mundo nas últimas décadas, não é? Fazer é a energia masculina, não é? Isso. Fazer mais e mais e fazer. Não é? E deixámos de viver, de estar presentes, de estar conectados à raiz, à base, não é? Eu sinto que é muito por isso, quando eu olho, quando nós falamos, por exemplo, em problemas ambientais, não é? Em poluição. Claro, como é que uma pessoa hoje em dia cuida da terra, não é? Do planeta, da tua base, não é? Não, sei lá, consegue pensar que deitar um papel para o chão ou deitar uma coisa para o mar vai influenciar, quando tu não estás sequer conectado ao teu corpo, à tua base, não é? Tu desconectaste tudo aquilo que é a raiz. Não vamos pedir uma pessoa que se calhar que está na mente, no fazer, para ter consciência que de repente vai mandar um papel para o chão e aquilo vai influenciar, ou que não faz reciclagem em casa, ou que não pensa nessas coisas, não é? Eu sinto que não é possível, sabes? É quase tipo, estás a falar com uma mente que está a pensar no fazer e não num corpo que cuida da sua casa. Claro, e cuida de si. Exato. É começar por aí, cuidar de si, da sua casa e do seu planeta. E voltando ao início da nossa conversa, a maternidade para mim trouxe-me isso também, que é o aterrar, é voltar ao corpo, é voltar à base, é sair
dessa mente e ação inconsciente para um... Que tens de estar ali, não é? É o mesmo, quase como se a gravidez me tivesse trazido de volta a esse enraizamento. Conecta-te contigo, com o núcleo, não é? Com a terra, com o que realmente conta. Então, fechando aqui esse círculo, quando tu me perguntaste há pouco como é que foi essa mudança, trouxe também muito isso de aterrar, conectar com o meu corpo, não é? Porque uma maternidade e o ato de ter um bebé, de parir, é muito terra. Eu lembro quando eu tive nas duas gravidezes, eu senti muito essa conexão com o corpo ao ter um filho, não é? Porque nós estamos através da energia condensada, claro, e estamos a criar, nós estamos dentro de nós, está a ser gerado um novo ser, um corpo físico também. Então trouxe muito isso também a maternidade para mim, e que depois, como tu dizes, reverberou e refletiu-se em tudo, na minha relação, em mim, nas pessoas à minha volta, no sítio onde trabalhava. Então acho que a transformação passa muito também por aí, de voltarmos a nós, de voltarmos ao corpo, de voltarmos a nos conectarmos. E quando tu falavas há pouco esta mudança, não é, de trazer isso para as empresas e para as pessoas, e até se líderes e pessoas que trabalham em empresas nos estiverem a ouvir, o que é que tu sentes, qual é o ciclo, não é? Eu vejo sempre como um reverberar, não é? Quando tu pegas numa coisinha, transformas, é quase como a pedra no lago, não é? Aquilo vai reverberar em várias coisas da tua vida, não só ali. O que é que tu sentes que é isso que traz ao mundo, essa liderança, sabes, mais humana, mais consciente? Até porque, como tu estavas a dizer, não é? Ainda vivemos muitas vezes neste lugar que se fizeres isso vais ser mais fraco, não é? Não vais ter autoridade, não é? Aquela coisa ainda muito patriarcal, não é? Mas o que é que tu sentes que muda realmente quando tu começas a cuidar das pessoas, a ter essa liderança, esse cuidado? O que é que tu sentes que acontece e que reverbera e que transforma? Não é? Quase como um ciclo, às vezes até aquelas coisas que tu não vês no imediato, não é? Então, acho que a primeira coisa que tu falaste nisso já é que falta esse equilíbrio ainda hoje entre o masculino e o feminino, em geral, no mundo, e que quando nós trazemos isso, traz também um equilíbrio, uma maior paz, um espaço em que as pessoas se sentem mais seguras para poder ir mais fundo. Para que o local de trabalho possa ser, sim, um espaço onde temos que fazer e criar e ter projetos, mas pode ser também um local onde eu me posso transformar, ou eu ser uma pessoa melhor, uma pessoa que está conectada com os seus próprios valores, que percebe que há um propósito naquilo que estamos a fazer, né? Muitas vezes é trazer ao dia-a-dia e às tarefas da pessoa o que é que isto traz, né, de propósito maior, como é que eu estou a contribuir. E por isso eu acho que traz esse olhar mais consciente, traz para as pessoas uma transformação delas próprias, que traz benefícios também para as equipas, para as empresas, porque uma coisa não quer dizer que impeça a outra, não é? Pelo contrário, eu até acredito que no final do dia os resultados vão ser melhores, porque as pessoas vão estar mais felizes, mais plenas, e há um maior equilíbrio. Uma das coisas que eu estou a trazer e quero trazer cada vez mais é essa noção do equilíbrio necessário do masculino e feminino dentro das organizações e dentro de nós próprios, porque eu própria, por exemplo, tinha um excesso de masculino dentro de mim antes, não é? Queres explicar um bocadinho isso para que as pessoas não entendam o que é que isso é na prática? Sim, na prática é isso que tu estavas a dizer, que é essa questão do fazer, do entregar, do estruturar, da ação, que é mais masculina em nós, e que essa questão do masculino e feminino todos nós temos, dentro de um homem, dentro de uma mulher, há um lado mais feminino, é o lado mais intuitivo, o lado mais empático, o lado mais cuidador, o lado que é um pouco mais passivo no sentido de dar espaço e tempo para olhar, para ouvir, para escutar esse lado, e ao lado mais depois da ação, do fazer, do concretizar. E uma coisa pertence ou seja, as duas coisas complementam-se, não quer dizer que só teremos que ser um dos dois lados. E nas empresas, e no mundo em geral, há uma tendência mais masculina, até que durante muito tempo havia muito mais homens nas empresas. Exato. E hoje em dia há mulheres, mas muitas vezes nós mulheres, para podermos funcionar nesses sistemas, tornamos-nos mais masculinos. Que é, ok, também vamos correr mais, também vamos desligar mais o coração, vamos ouvir menos, vamos correr mais, vamos atingir mais, é tudo muito aí. E que o mundo neste momento pede, já começa a saber muitos líderes que integram melhor esses dois lados, isso traz muito equilíbrio.
à sua volta, não é? É o que eu costumo dizer, um líder mais presente, mais sereno, isso reverbera nas equipas, elas ficam mais serenas, mais leves, e as coisas fazem-se na mesma, mas com menos sofrimento, com mais prazer, com mais leveza, com mais beleza. Então eu acho que o trazer isso para as empresas, que é uma tendência que começa a emergir, eu acredito que é o futuro, e é importante, porque muita coisa acontece nas empresas, não nos podemos esquecer, não é? Que uma grande percentagem das pessoas vivem diariamente em empresas, em organizações, não é? É aí para esse lugar que também temos de trazer essa cura que nós tanto falamos. E depois de não sei quantos anos, tu tiveste uma grande transformação agora, não é? Sim. Saíste do mundo corporativo. Sim. Porquê essa decisão? O que é que tu sentiste? Sabes que na verdade ela já me chamava há alguns anos. Quando eu tive a alma, houve uma altura eu tive assim um insight muito forte de que eu tenho algo para fazer que é maior do que só isto que eu andei a fazer estes anos todos. E aí começa aquela caminhada, não é? Nós começamos a aprender, a ter coaches, a fazer outras coisas, fui fazendo em paralelo, fui fazendo cursos, fui aprendendo várias coisas, né? Em que nós também nos fomos cruzando juntas, o Enneagrama, a hipnose, a PNL, todas estas coisas que vamos agregando, e comecei a sentir cada vez mais que havia um papel para mim. Houve uma fase que eu achei que eu ia fugir, basicamente sair das empresas e só trabalhar mais individualmente, o life coaching, a questão do apoiar as mulheres, e comecei a perceber que isto era uma fuga de eu sair de uma missão que eu tenho, de trazer isto que eu acredito para as empresas, mas de outra forma, e não só para as empresas, não é? Para um bocadinho a missão que nós sentimos, Filipa, que é trazer para o mundo, não é? Seja isso um casal, seja uma pessoa individual, seja a questão da parentalidade, mas eu tenho um chamado muito forte, eu sinto, para as organizações, para os líderes. Porquê? Porque vivi essa dor, não é? Claro, eu conheço essa dor, não é? É assim, esses prazeres e essas dores, teve coisas muito boas, mas teve também muita dor, que eu via de que gostaria de fazer diferente, e às vezes as empresas ainda não estavam ou não estão preparadas para permitir fazer esta mudança. Então, em algum momento eu senti, não, eu vou sair, mas o sair vai ser, primeiro no momento em que eu senti, ok, chegou a hora, e passaram quase 6 anos, desde o insight até eu concretizar. Estou em plena transição de carreira, foram 17 anos, não é? A ter um salário fixo, a ir tendo funções dentro das empresas, para agora se me tornar empreendedora, mas com esta missão de trazer toda esta aprendizagem, toda esta história, toda esta vivência para dentro das empresas de outra forma, neste caso agora de fora deste percurso para dentro, e poder contagiar outras pessoas e ajudar. Acho que há muitos líderes aí a despertar, muitas pessoas estão nas empresas a despertar, e é esse o espaço que eu gostava de tocar. E como é que tem sido essa transformação, que é enorme, não é? Eu também já passei por ela, mas sei, como é que tem sido para ti esse lugar, não é? De largar esse fazer, esses resultados, esse trabalho, porque é uma grande desconstrução, não é? Habituada àquele horário, trabalhas de X a X e, não é? Trabalhas por conta de outra pessoa e de repente tornas-te a tua própria empresa, não é? E trabalhar, como é que tem sido isso, até ligado com a tua missão e a tua transformação pessoal? Como é que é viver isso? Eu diria que é muito recente, não é? Portanto, está muito vivo. Sim, tem 2 meses, é mesmo muito recente, mas foi preparado, não é? Fui acompanhada para fazer esta transição. Isso é bom dizer isso, desculpa interromper-te, porque às vezes, por exemplo, eu falo muito com as pessoas quando sentem essa vontade, não é? Pensam que às vezes tem que ser um corte, não é? Que tem que ser, e como é que fazem, e depois quando há filhos, não é? Como é que tu sobrevives, e como é que tu fazes, e como é que tu trocas, e é bom também trazer esse lugar de que pode ser uma coisa preparada, não é? E lá está, tens um propósito e vais construindo, não é? Esse propósito. Isso, eu acho que as ferramentas que nós fomos aprendendo, não é? Todas elas também depois comecei a trazer, nós trazemos para a nossa vida. Então, eu fui preparando de alguma forma esta transição, não sabendo muito bem quando é que ia acontecer, poderia ser agora, como daqui a 2 anos, foi um bocadinho sentir. Eu sabia que um dia iria acontecer, e também tive ajuda, não é? Eu acho que às vezes é importante para nós fazermos estas transições de uma forma mais consciente. Eu diria que esta estação é a minha 3ª estação, ou seja, tenho 2 filhos, não é? Isto foi um parto bem mais consciente. É como ter uma gravidez, isto é como uma gestação. Eu sinto que é como uma nova identidade a emergir, um projeto novo,
é como criar não é, um filho, é algo que é muito parecido. Então desta vez eu acho que senti que foi bastante consciente. Claro, quando é o momento depois da verdadeira transição é um choque, não é? E nós comentámos isso, que aquela coisa de não ter uma agenda cheia, de eu ser dona do meu horário, daquela questão do financeiramente como é que vai ser, não é? Claro. Há meses que há dinheiro, há outros meses que poderá não haver, dependendo dos projetos que possam surgir. É entrar num novo mundo, é descobrir desafios que eu antes não conhecia, não é? Então tem sido uma descoberta que no início, claro, ainda estava naquela máquina dos horários e sentia-me um pouco improdutiva, sentia que não estava a fazer o suficiente. Exato, aquela coisa não estás a fazer nada. Isso. E depois comecei a pensar, bem, que bênção finalmente poder tirar uma manhã, uma tarde ou um dia para não fazer nada. E muitas vezes e nós falamos muito nisso, tu falas muito nisso, e bem, é no parar, muitas vezes, quando nós não estamos a fazer nada, que surgem os grandes insights e as grandes ideias para coisas que vamos fazer a seguir. Então acho que essa transição eu estou a fazê-la de uma forma consciente, bastante alerta de não voltar a entrar, não permitir-me não voltar a entrar na máquina tão depressa como entrava antigamente. Eu já fazia isto ultimamente no trabalho, eu tentava de facto ver os sinais de alerta quando estava a ser demasiado e pudesse afetar-me e voltar, não é, a ter essa tal proximidade de um esgotamento, porque muitas pessoas, quando não estão atentas e conscientes, não se apercebem que já estão a chegar a esse lugar e vão muito até ao limite. Então eu hoje já não me permito, isso foi uma aprendizagem para a vida, eu já não me permito chegar a esse limite. Quando eu sinto o Bruno, meu marido, a dizer assim, olha, Mónica, cuidado que já estás a entrar, eu ouço, não é? Aceito, às vezes custa um bocadinho e paro, não é? Então acho que o viver de forma mais consciente também é isto. Agora, claro, está a ser uma transição que ainda me estou a habituar a ela, ainda ainda é muito recente. Estou a aprender. E no meio disto, agora eu até estava aqui com uma pergunta. Não, já sei. Estou com amnésia de grávida. Estava a pensar assim, que é engraçado, estamos aqui as duas sentadas, podíamos dar as duas histórias, né? Eu, a louca que se despede de um dia para o outro e nem pensa em subsídios nem nada, e tipo, só queria sair e que de repente descobre que está grávida, e portanto a saída à bruta e a saída consciente, não é? De ver, e não estou a dizer que há uma pior do que outra, há as duas versões e ambas têm o seu lado bom e o seu lado menos bom, não é? Naquele momento eu também precisava, não é? Tem a ver com aquilo que nós precisamos, mas também para mostrar que de uma forma ou de outra as coisas acabam por se reorganizar. Na mesma temos desafios em qualquer uma das opções, não é? Mas mostrar que às vezes também pode haver esse lugar mais consciente, não é? Também eu acho que quando já temos filhos também há um outro lugar, não é? Eu na altura eu já estava grávida, mas não sabia, portanto quando decido tudo era só eu, era tipo, isto vai organizar-se, não é? No momento em que descobri que estava grávida, se calhar podia ter sido de forma diferente, e agora estava a pensar, então no meio disto tudo, tu tornas-te representante do Núcleo da Consciência em Portugal. Nós já tivemos aqui no podcast do Nicolai, que quando tu saíres ele o episódio dele já saiu, portanto já podemos falar. E o que é que te traz qual é a tua missão ao trazer isso para cá? Porque nós estávamos a falar desse propósito, não é? Sim. Que as pessoas mesmo dentro das empresas, e tu agora és a tua própria empresa, precisam desse lugar de propósito, de missão. Para quê, não é? Para onde é que eu estou a ir? Para onde é que tu queres ir, Mónica? Isso, então tu já estiveste cá o Nicolai, nós as duas, e tu recordas-te bem, nós no ano passado estivemos num retiro do Núcleo da Consciência com o Nicolai, fez em Portugal pela primeira vez, e para mim foi claramente o momento, quando eu pisei a mandala do Enneagrama, que eu entendi que havia ali algo para mim maior, que eu não entendi imediatamente, mas foi um pouco de haver uma ligação muito profunda entre o propósito do Núcleo da Consciência, que também foi criado em 2019 no Brasil com o Nicolai e os seus sócios, e eu percebi que muito da minha missão estava ali. Então o meu sentir foi: porque é que eu vou fazer sozinha se eu posso conectar-me com outras pessoas que já estão a fazer o caminho? O Nicolai já tem muitos anos, né, de aprendizagem, de trabalhar nas várias áreas, seja nas organizações, seja com pessoas individuais, com terapeutas e coaches. Então foi um bocadinho sentir, uau, podemos expandir isto. E muito da missão, do propósito do núcleo, que fala muito de 7 pilares, é trazer a expansão da consciência
a nível individual, a nível das famílias, dos relacionamentos, do trabalho, das organizações, das lideranças, a consciência planetária. Então é muito trabalhar a consciência nas várias áreas, nos vários níveis. Isto pode acontecer através, nem todos trabalhamos a mesma área. Podemos, tu por exemplo trabalhaste mais, agora terás de trabalhar mais o ser humano, os casais, os seres imperfeitos, através do corpo. Então é um pouco trazer, no meu caso eu vou começar mais pelas lideranças e organizações, e trazendo o Enneagrama, que é uma ferramenta que dentro do núcleo, é um portal de entrada para o desenvolvimento pessoal e espiritual, mas não só, integramos com outras coisas, e foi um pouco trazer tudo isto, integrar a minha missão, o meu propósito, com o propósito do núcleo da consciência, e fazer parte da expansão do núcleo, do seu propósito, aqui para o outro lado, para a Europa, através de Portugal. Na altura ainda pensei começar pela Alemanha, pelos países de língua alemã. Porquê? Porque eu estive lá há muitos anos, eu nasci na Alemanha, trabalhei lá, antes de vir para cá no ano passado, trabalhei 5 anos na Alemanha, tenho aí uma história de imigração também, que isso dava para outro podcast. Mas eu senti de facto que aquilo que é para trazermos tem que começar em Portugal, Nós temos uma língua que é das línguas mais faladas no mundo, temos uma história de navegadores, temos uma história de expansão. Quando nós olhamos para a astrologia, e muitos astrólogos já falam nisso, há uma missão de Portugal de integrar os povos, de unificar os povos, disto que nós falamos muito no Enneagrama, de trazer a terceira força, de voltarmos a expandir, mas desta vez de uma forma em que vamos unir, em que vamos ajudar a despertar, em que vamos também de alguma forma trazer tudo isto para o mundo. Então eu senti realmente um grande chamado, intuição de começar em Portugal, mas bem, só o plano maior sabe no que é que isto tudo vai dar. Estamos muito no início, estamos a começar a trazer agora os primeiros cursos presenciais, já há alguns cursos online, depois também partilharei, já estou a partilhar nas redes. Vamos ter agora um presencial em fevereiro de Enneagrama Experience, que já aconteceu no Brasil, e vamos fazer cá em Portugal, e estamos a dar os primeiros passos. Estou muito, muito feliz, porque eu acho que há pouco, Filipa, tu falavas nesta questão de ser empreendedor e seguirmos a nossa missão. Tem os seus desafios, eu estou a senti-los já, mas o que eu sinto hoje é que nada é mais prazeroso do que nós trabalharmos e termos desafios, mas a fazer pela nossa missão, pelo aquilo que realmente acreditamos, em que temos de facto um propósito que nos move do fundo do coração. E isso, por mais que nós tenhamos que fazer uma noitada ou trabalhar, ou há dias que não vão ser tão fáceis, é como eu digo, quando vem do coração, e quando estamos a seguir a nossa missão, esses desafios tornam-se mais leves e mais fáceis, porque nós sabemos porque é que estamos a correr. Há um bem maior, Há um bem maior que nós estamos a servir. Qual é essa tua missão de coração, Mónica? O que é que tu sentes? Eu sinto, eu acho que este tema da missão foi evoluindo, sabes? Eu não sei se sentes isso. A minha missão é a minha entidade, à medida que vai transmutando, também a missão começa a ficar muitas vezes mais abrangente. Inicialmente, claramente, é trazer o despertar, esta transformação, este olhar para dentro, esta elevação da consciência a todos os níveis. É muito a minha missão mais abrangente. Comecei muito pelas mulheres. Eu acho que é aí o trabalho de curar esta questão do feminino, do masculino, através de trabalhar com mulheres. Eu comecei por trabalhar com mulheres. Hoje em dia sinto nesta fase um grande chamado, de facto, para o ajudar e a contribuir para o despertar e a expansão de consciência dos líderes, ok? Mas eu sinto que é uma missão que está, de alguma forma, também que se vai construindo. Eu acredito que o que hoje sinto é, claro, temos um chamado. Eu sinto que tenho uma missão mais coletiva. Eu achava, inicialmente comecei a trabalhar individualmente, no coaching one-to-one. Começo a sentir mais que trabalhar com grupos, sabes? Facilitar grupos, sistemas, que só per si já traz tanta aprendizagem entre as pessoas. Quando nós trabalhamos num grupo, nós muitas vezes somos só quase como um instrumento, um facilitador, que traz consciência para um grupo, que depois, partilhando as suas histórias, olhando para dentro, já vai expandir automaticamente tudo isso. Então hoje eu sinto sim que é uma missão mais coletiva, digamos assim, de trabalhar com mais pessoas e não só no 1 para 1. Eu no início fugia muito disso, porque achava uma grande responsabilidade, e comecei Quem sou eu? Isso, e depois é isso, mas é coisa tão grande, ai que responsabilidade. E hoje sinto, sabes, aquilo que nós falamos muito, isto não vai acontecer sozinha, nós estamos todos conectados, há parcerias, podemos nos ajudar, há espaço para todos. Então é muito isto de sim, vamos expandir
esta elevação da consciência, trazer isto para o mundo, começando na minha fase atual pelas organizações, pelas lideranças, e muito também com a ferramenta do Enneagrama, que estamos a trazer as duas também mais para Portugal, não é? Já há muita gente que e que nos tem trabalha. ligado tanto, não é? Muito. Nós acabamos sempre nas mesmas, Sim. mesmo sem combinar, nós estamos lá nas mesmas formações. Recentemente estivemos no NA Trainer no Brasil e acredito que vai haver mais momentos de aprendizagem juntas. Sim, sabes que é engraçado porque eu falava disso no podcast com o Nicolai, no final, que eu sinto mesmo, sabes, é uma coisa mesmo que eu acredito, já acreditava, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na área dos ginásios, da atividade física, não é? A gerir, e sempre me fez muita confusão a competição, por exemplo, não é? Existe em qualquer setor, não é? Em qualquer área. Porque eu dizia sempre, bem, se é tão importante, por exemplo, fazer exercício e cuidar da saúde, não é? E se nós temos, na altura, agora não sei, não estou dentro disso, mas na altura eu acho que havia 5% da população praticava, sabe? 5% ou 7%, que é nada. Como é que seria se em vez de trabalhar em competição, as pessoas trabalhassem em cooperação de, em vez de haver uma publicidade do teu ginásio, haver publicidade de exercício, de como melhora, porque se todas as pessoas procurassem atividade física, os ginásios não chegavam, tinham que abrir mais. Então, e eu sinto mesmo agora nisso, né? E falava disso com o Nicolai quando ele esteve cá, deste apoiar-te, também te ajudar a divulgar as coisas do Núcleo, que é uma empresa que eu amo e que me faz imenso sentido, de tu ajudares a mim, porque se nós temos uma missão conjunta e se todas as pessoas começassem a querer realmente cuidar de si, cuidar das empresas, cuidar das famílias, nós não chegaríamos. Nós precisamos de formar muito mais pessoas. E se queremos pensar nessa unificação, como tu dizes, e nesse lugar de mudar realmente o mundo, não dá para trabalhar em competição. Porque cada um tem a sua área, cada um tem o seu lugar. E há umas pessoas que se vão identificar com algo, outras com outras, e está tudo certo. E desde que haja essa missão maior, esse propósito maior, tu percebes que tu não estás a perder nada. Que tu estás efetivamente a ganhar quando te unes e quando trabalhas em conjunto. Porque isso é que faz a diferença, não é? Tal e qual. Então, subscrevo. E acho que nós, lembras-te, quando viemos agora do Brasil, veio muito forte aquela frase que nós trazíamos no coração, que não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre o outro. Eu acho que às vezes é preciso nós relembrarmos disso diariamente, quando entramos nessa questão da competição, não é? Que acho que isso tem muito a ver também com o nosso ego, que todos têm, às vezes surge, e às vezes é um pensamento de escassez, um pensamento de escassez de achar que não há espaço para todos. Exato. E hoje eu acredito nisso, e essa competição, eu há pouco não falei, mas isso vem muito também da energia masculina, a questão de quer ser melhor do que o outro, e eu digo sempre assim, quando isso ali é ao lado mais feminino de cuidar, de estar para o outro, da parceria, de fazer junto, não é? de acolher, eu acho que há aqui um crescer, uma transmutação, de que não é preciso competir para trazer estas coisas ao mundo, não é? Acho que se fizer, porque é isso, há espaço para todos, e se nós fizermos juntos, 1 mais 1 é 3, não é? Vamos trazer mais, e eu sinto isso também, apesar que é um caminho, não é? Porque em geral as pessoas tendem a ter medo de partilhar, mas eu acho que cada vez mais esta área do desenvolvimento pessoal, espiritual, começa-se a abrir muito mais, deixa de ser tudo que nós aprendemos, deixa de ser um segredo para nós usarmos. E é uma mudança de sistema também, não é? Porque se nós pensarmos na educação, nas empresas, não é? Que tu estavas a falar das empresas. Há pouco não falei na educação, mas o Núcleo traz também muito isso, não falámos de parentalidade e educação, os professores, as escolinhas, não é? Claro, tem que ser, porque se nós continuamos a fomentar uma competição, não é? Na educação, que depois vai passar para um líder, não é? Porque essas pessoas, essas crianças vão ser líderes um dia numa empresa, nós continuamos nesse lugar, não é? E nas escolas ainda existe muito essa coisa, não é? Do estudar mais, de ter melhores notas que o outro, do não sei o quê, não podes partilhar o teu projeto. Certo. Não é? Então, são coisas que eu estava a pensar, não é? Nesse micro e no macro, não é? Por exemplo, nas empresas, cuidando também dessas pessoas que muitos também são pais. Sim, não é? Tu vais abrir todo um campo à volta que vai fazer com que nós também comecemos a transformar, não é? Sei lá, eu lembro-me de coisas às vezes que eu digo à Luana, à nossa filha, de quando ela vem, mas eu fiz mais, ou comi mais rápido, ou fiz não sei o quê, não é? E quando nós começamos, nós próprios
que vamos ganhando consciência e poder dizer, não é isso que interessa, o que interessa é divertiste, comeste bem, soube-te bem, sabes, não é? Trazer essa consciência diária de que o que interessa não é chegar primeiro, não é fazer primeiro, não é ser melhor, mas aquilo que te traz, não é? E isso começa em nós. Sim, olha que bom que trouxeste essa parte também da educação, que há pouco falhou aqui quando eu estava a falar dos pilares. E eu recentemente, nós temos um amigo que é professor e que há 2 dias me ligou a dizer assim, Mónica, tu não imaginas a competição que hoje em dia, por vezes, miúdos de 14, 15 anos já têm na escola, que vem muito, não é, dos pais, que trazem isto desta mentalidade das empresas, que se não fores melhor não terás um lugar, então tens que ser o melhor. E muitas vezes esta correria, ele diz, quando pergunta aos miúdos porquê que tu queres ser melhor, porquê que tu queres conseguir isto mais rápido, ficam vazios. Eles não sabem. Claro. Não há um porquê. É porque sim, eu quero ser melhor porque lhe dizem. E nós também começámos a transformar isso na nossa linguagem em casa, né? Por exemplo, de quando levamos a Alma e o Tiago à escolinha, de já não dizer, olha, porta-te bem, mas sim, diverte-te, ser feliz, filho. Ou quando eles os dois entram um bocadinho naquela coisa do fui mais rápido, já consegui. Aquela questão de não é sobre quem ganha ou quem perde, é sobre vocês se divertirem, é sobre partilharem. Então é isso, não é? Isso começa em casa, começa nas escolas e isso é assim, o meu grande sonho, que me emociona muito, que é de termos um dia um mundo em que os líderes que teremos nas empresas já venham com esse mindset, exato, com essa forma de sentir e pensar e fazer, não é? Porque aí já não teríamos que andar a curar empresas, já as pessoas já viriam com este mindset, não é? É um bocadinho essa... o meu grande sonho quando olho para o mundo, de começarmos desde bebés a contribuir, não é? Como pais, como professores, para que se crie um mundo diferente. Oh yeah! Então, começando aqui a terminar, só te quero fazer uma última pergunta. Então, quem é a Mónica neste momento agora? Ai, Jesus Christ, essa mesmo mazinha. Quem és tu neste momento? Ai, ok. Essa pergunta nunca é fácil para mim, não? Por isso é que eu gosto de trazer, porque dá sempre muitas coisas boas. Olha, sabes, eu nesta fase eu gostaria de dizer, sou eu, um eu a descobrir, sabes? Não quero poderia dizer, sou a Mónica que está a criar o núcleo, ou sou a Mónica que é trainer, ou sou a Mónica coach. Eu acho que sou isso tudo e muito mais, mas acima de tudo sou um ser humano em desenvolvimento. Quero ser cada dia um ser humano melhor, uma mãe mais amorosa, uma esposa mais presente. Preciso muito trabalhar aí ainda, não é? De ter... Hoje eu estava a fazer um áudio no carro para uma amiga minha e isso é uma grande sensação que eu tenho hoje, ter mais tempo, de poder estar para as pessoas que eu realmente gosto, sabes? De poder ter mais tempo para escutar, para dar um abraço, para realmente responder com presença, para poder contribuir, sem pensar que o contribuir tem que ter um resultado. Isso está-me a dar imenso prazer. Eu diria que neste momento eu sou essa pessoa em transição, que sim, os resultados virão se tiverem que vir. Isso é uma grande aprendizagem para mim. Eu acho que quando nós fazemos aquilo que gostamos, com amor, quando estamos conectados com o nosso propósito, connosco, as coisas vêm por consequência, o que tiver que vir, o que precisarmos de ter. Então, mais do que falar de eu sou o núcleo da consciência, ou sou a Mónica que transitou de carreira e que teve 18 anos a fazer whatever, uma carreira, sou mãe, sou esposa, sou amiga, a descobrir-me, a descobrir o meu lugar e a trazer isso para o mundo, claro, através de coisas certamente muito bonitas que vamos fazer nos próximos tempos, presencialmente, online, nas empresas, mas preferia dizer que é isto, que é um ser humano que se está, sim, uma alma em busca de regresso a casa. Tão bom. Então fica aqui para terminar que eu acho que vai ser próximo daí, portanto que em fevereiro vai haver o primeiro curso aqui em Portugal. Depois nós deixamos lá também o Enneagram Experience. Exato. Vamos deixar lá na descrição para poderem também pesquisar. Obrigada, Filipa, também por ajudar nessa divulgação. E que mais gente também conheça o Enneagrama e se apaixone. Tu estejas lá a dançar para abrir de novo a nossa mandala. Gravidíssima. Pois é, vamos ver. E olha, obrigada por estares aqui, obrigada por esta conversa tão importante, que eu acho que é mesmo, que
vai tocar muitas pessoas, não é? Estamos mesmo em transição de mundo Sim. e de novas formas de estar também, de viver e de Sim. olhar o mundo. Então, obrigada por trazeres esse lugar das empresas, que é a primeira vez que eu trago aqui. Portanto, E faz sentido. acho que vai ser muito bom. E é isso. Obrigada, Filipe, pela oportunidade de partilhar também um bocadinho sobre este tema. E foi uma conversa super agradável. Continuava aqui muito mais horas a falar sobre estes temas. É bom este sofazinho, não é? É ótimo. E pronto. E Obrigada a ficamos todos assim. também que nos vão ouvir, seja no Exato. podcast ou no YouTube. Obrigada. Nada. E vemo-nos no próximo episódio.